Oi gente, vocês estão bem? Eu sou a professora Juliana Normando e hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que estuda na faculdade. Vem! Como estuda na faculdade? Essa é uma dúvida super comum e é uma dúvida que vem me acompanhando já há algum tempo, porque eu trabalho com educação e, é para estudar, esse foi o que eu escolhi para minha vida. Bem, quando eu fiz pós em docência, há algum tempo atrás, eu me preocupei exatamente em estudar esse fenômeno, assim, como estuda o estudante trabalhador, porque é um perfil de pessoas que realmente querem se qualificar, tem um objetivo, às vezes tem até um sonho de ensino superior e tem uma realidade de vida, tipo vida real, que é à noite mesmo, é depois de ouvir um monte de coisa no trabalho, é depois de estar cansado, às vezes não vai em casa tomar um banho, mas tem que estar na faculdade. E essas pessoas são muitas e precisam então de orientação sobre como é que faz para fazer isso dar certo, né? Como é que faz para estudar na faculdade mesmo, já que a gente está topando 4, 5 anos da nossa vida nesse processo de qualificação. Bem, primeira coisa, otimismo, né? Acho que até falei isso também em 10 dicas sobre como estudar, eu vou pôr o link aqui na bio, mas é isso, a gente estuda, mas também a gente trabalha para viver e vai dar tudo certo, a gente tem que pegar acreditando mesmo, porque vai ter cansaço, mas a gente não pode desistir, porque são 4 ou 5 anos bastante preciosos. Outra coisa muito importante é nunca esquecer o seu objetivo. Todo estudo, e a gente vai falar disso hoje, todo estudo ele tem um objetivo prático mesmo. E aí você vai olhar para o seu objetivo maior, que é a conclusão do curso ou do conhecimento que você foi buscar na faculdade. Também é preciso ter planejamento, tem que ter organização. Quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente precisa ser organizado, senão a gente não vai dar conta de fazer o tanto de coisa. E é curioso, uma pessoa que faz um monte de coisa, ela dá conta de fazer mais coisa. Uma pessoa que é, pouco ocupada, ela acha muito difícil se ocupar. Então, geralmente, quem topa fazer uma faculdade à noite ou quem topa estudar e trabalhar, já tem esse perfil de ser muito ocupado e conseguir fazer muita coisa. Para isso, tem que ter planejamento, tem que organizar-se, organizar no tempo, organizar no espaço, tem que ter uma noção, sempre olhando para o seu objetivo, que é alcançar, o seu diploma, a sua formação, a sua qualificação. E aí, uma coisa fundamental da teoria mesmo, de metodologia, estudar envolve memória. Precisa ter memória. Eu vou decorar tudo de todos? Não, mas você vai lembrar. Você precisa lembrar para você aprender. Então a gente precisa lembrar para aprender. Tem que ter uma preocupação com registro. Professora, mas eu não levo caderno para aula, como é que eu faço? Gente, o João tá aqui, ele veio me ajudar. Nem falei de você, João. Eu trouxe caderno. Eles não trazem caderno, é verdade. Enfim, João aqui, nosso professor de fotografia, ele tá me ajudando hoje. E a Marcela tá no Canadá, então tô tendo que me virar sozinha. E isso é muito importante. Por que a gente, professor, né, João? Não sei você, mas eu fico, gente, cadê o caderno? Anota isso, põe. Porque precisa de registrar mesmo, sabe? Precisa estar registrado. Tá certo que vocês, geração que nasceu agora, depois dos anos 2000, são diferentes, aprendem de uma maneira diferente. Inclusive, por isso eu tô aqui no YouTube, né? Que eu vi uma prima minha estudar engenharia pela internet, o negócio pelo YouTube, e realmente a menina aprende. Então, a gente tem que romper esse paradigma. Mas é preciso ter o registro. E aí, onde é que tá a memória? Onde é que ela fica materializada se vocês não carregam caderno? Nossa, vou entrar de novo. Na minha época, a gente tinha um caderno de 400 páginas, que tinha 20 matérias, e dava para quanto tempo? Um semestre. Porque era tipo ritualístico, né? Eu adoro adesivo, e aí fazia adesivo, encapava, tinha um momento de encapar livro, encapar caderno, e aí esses cadernos, eu lembro vários, caderno verde da 3ª série, aí eram 2, ou quando você vai aumentando o número de professores, aí você ia aumentando o número de cadernos, e aí a gente lembrava até o que estava escrito no caderno, onde estava, como se organizava. Isso é importante, gente, sabe? Professora, minha memória é visual, eu tiro foto e tá na nuvem. Não tô duvidando disso, não é isso. Não é uma falta de respeito com um novo jeito de estudar, não é isso. Mas como isso se apropria, como esse conhecimento que está posto na foto que você tirou, então é um registro de pixels, né, que você vai colocar, que hora que você pega pra você esse conhecimento. Eu tenho alguma dúvida, me ajudem, comentem aqui como é que vocês estudam, porque me ajuda mesmo, me ajuda a construir as minhas aulas e meu processo todo também, por favor. Mas o registro é importante porque a gente precisa ter memória. E aí,
Voltando então à ideia da leitura, porque estudar tem que ler. E aí, outra coisa, outro aí. Na minha graduação, a nossa média de leitura, não sei a sua, João, mas na minha graduação, eu formei em 2004, você formou depois, eram 200 páginas por semana. E era isso. Não tinha essa de, passa um texto menor, não tinha estudar com artigo, era ler o livro inteiro mesmo, entendeu? Não tinha Wikipédia. Não tinha Google. E não tinha como aumentar a fonte. Então, o livro era letrinha miúda, eu lembro dos livros de teoria da imagem, que misericórdia, era muito difícil de ler, porque era difícil de ler. Não estou dizendo nem do que a gente vai falar hoje. Fisicamente era difícil de ler. Bem, e o que é ler? Então, um leitor competente, ele atrela, ele junta leitura e conhecimento. E aí ele vai ler, ele vai estudar para adquirir mais conhecimento. Como é que ele faz isso? Ele lê o texto, claro, mas além disso, ele lê as imagens, ele lê o mundo, ele lê as conjunturas, ele lê o que está acontecendo e ele consegue juntar tudo isso. Então a capacidade de leitura, ela é uma capacidade de combinar alguns fatores. E quando a gente pega um texto para ler, fundamentalmente a gente vai estar combinando fatores que são relacionados à identificação das palavras. Eu já falo de vocabulário toda a aula, porque precisa mesmo ampliar vocabulário. Se você não entende as palavras, você não vai entender um texto. Mas eu acho que eu entendo. Se você só entende, você só sabe o que é aquela palavra, se você consegue explicar para uma criança de 7 anos. Ontem o Jefferson me falou em sala que o raciocínio dele é diferente. Professora, mas assim, se eu conseguir explicar isso para um idoso, significa que eu entendi. Dada mesmo, eu prefiro explicar para as crianças. Mas as crianças estão aprendendo muito rápido. Então, talvez por isso eu prefiro as crianças. Mas enfim, se você consegue explicar para o outro aquele termo, você conhece o termo. Então, identificação das palavras, vocabulário, depois a compreensão, interpretação mesmo, compreensão daquilo ali e o estudo. E aí, todo texto, toda leitura que você fizer, ela tem que ter uma finalidade prática. Eu vou pegar esse livro do Philippe Dubois para entender o registro fotográfico, para entender o que é, sei lá, o que ele falava, eu nem lembro mais, estudei Philippe Dubois em 99. É o ato, mas enfim, as coisas, você pega o livro, ou Introdução à Análise da Imagem, da Martine Joly, você vai pegar esse livro com a finalidade prática de aprender qualquer coisa. Então sempre tem um resultado esperado dessa leitura. Tô olhando pro João, tô lembrando dos livros de Teoria da Imagem e Fotografia. E aí, em metodologia, a gente trabalha com algumas técnicas de leitura, e uma que ajuda muito, eu lembro muito do Adriano Manuel, que tinha dificuldade durante o curso, e quando ele aprendeu isso aqui foi tipo, uau, ele adorou. Então gosto de ensinar sempre, que é a técnica SQ3R. Ela é em inglês, mas eu não vou ficar falando inglês aqui não. Mas a ideia é que a gente vai trabalhar com Survey, Question, Read, Recite, Review. Então a gente vai fazer uma primeira leitura Survey, que é a leitura exploratória. Tem um outro vídeo que eu falo disso também. E aí a gente vai fazer um levantamento. Uma leitura assim, Question. Então, Survey, levantamento. O que? Question, que você vai fazer perguntas mesmo. Você vai pegar determinado texto e aí tem um título, ou o título do livro, ou o título do capítulo. Aí você já viu aqueles subtítulos, leitura exploratória. Daí você vai fazer perguntas mesmo. Qual é o conceito de imagem? Ou qual é o conceito de revista? Ou qual, sei lá, o que você está buscando naquele material. Faça perguntas, escreve essas perguntas, escreve mesmo. Tá, fez essas perguntas? Ok, guarda. Então, levantamento, olhou por cima, fez as perguntas, guardou. Aí, a gente vai ler, mas a gente vai ler a primeira vez. Então, é aquela leitura, mãozinha pra trás. Eu não vou ficar colorindo o texto porque eu ainda não li. E eu preciso fazer a leitura, início, meio, fim. Então, eu tenho que entender ele todo para conseguir tirar alguma conclusão, aprender alguma coisa. Então, eu vou ler, mãozinha pra trás. Li tudo, início, meio e fim, daí eu vou saber o que de fato é importante. Porque tem gente que pega o texto e começa a colorir, e vai colorindo, e depois se perde. Isso não é legal. Então, primeiro, read. Depois, recite. A gente vai repetir, a gente vai ler de novo. E aí, nesse ler de novo, que é o legal do método, que você vai buscar as respostas para aquelas perguntas que estavam lá guardadas. Vou buscar essas respostas. Então, às vezes não vou encontrar. Acontece, às vezes eu não vou encontrar porque aquele texto não está falando disso. Eram coisas que eu gostaria, eram como que hipóteses que aquele texto poderia me trazer respostas. Não teve? Tudo bem, tudo bem. A gente vai continuar estudando esse texto. Então, registro todas as respostas que eu encontrei ali. Depois, vou fazer mais uma leitura
que é a leitura final, que é a review. E aí depois dessa última leitura, eu falo, agora eu li o texto. Aí eu vou pegar aquele conjunto de perguntas e respostas e vou escrever um próprio texto. Eu gosto da ideia de escrever um texto para Juliana do futuro. Então, aquele meu texto que eu estudei vai me gerar um mini texto, um parágrafo, 2, uma página, não sei o tamanho, né? O tamanho do texto. Mas esse material vai te gerar um outro texto. E esse outro texto vai ser fundamental para você num futuro, num outro momento da sua vida que você tiver que voltar nesse conteúdo. Então, SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, Review. A gente vai pegar o texto, vai olhar geral, vai fazer perguntinha, vai ler, vai fazer as respostinhas, vai ler de novo e vai escrever o nosso próprio texto. É isso que a gente vai fazer nesse método e acreditem, ajuda muito. Aí, vamos lá. Como que a gente faz isso assim aos pouquinhos? A visão geral desse capítulo, né, ou do livro, ou do texto, do artigo que vocês estão lendo. Depois, a gente vai anotar todos esses questionamentos. Depois, o estudo do vocabulário. Se você não entendeu as palavras, procure essas palavras. Se tiver alguma imagem, também é importante fazer a leitura do texto não verbal. E checar no final se aquele texto que você escreveu é de fato a síntese daquele material de origem e se ele está suficientemente claro, bem escrito, bem redigido, para você conseguir usar no futuro. Já acontece, às vezes acontece da gente estar estudando, e a gente usa os nossos textos de resumo como parte integrante do TCC, por exemplo. Porque eles já foram feitos por nós, num momento que a gente estava com a cabeça mais fresca, ou sei lá, menos pressão, e são textos bons. E aí esses textos, se forem bem feitos nessa fase que a gente está estudando, por exemplo, durante as disciplinas, né, que as disciplinas existem antes do TCC, você junta esse material e você já está com grande parte do caminho andado. Essa é a ideia de se estudar direitinho. Muita coisa, eu sei, mas bora lá. O que precisa ficar? Quando a gente topa fazer uma faculdade, a gente entende que a gente vai ter que se organizar, que a gente vai ter objetivo, que a gente tem que planejar, se organizar no tempo. E aí, compreender é reconhecer os mecanismos daqueles textos. É construir conhecimento a partir dessa bagagem que a gente está tendo. Então, a gente precisa entender o texto, e para isso a gente tem que ter vocabulário, a gente tem que dialogar com o texto, a gente tem que ler de novo, se apropriar. Por isso aquela conversa minha com o João, que hora que esses meninos se apropriam disso. E escrever, escrevam, façam de repente anotações, resumos e tal. É muito importante escrever, porque às vezes a gente não escreve e vai perdendo prática, sabe? Um negócio que a gente não vai fazendo, e aí a gente vai ficando ruim naquilo. Aí vai chegar uma hora que você vai precisar e não vai ter. Então, escrevam muito, escrevam sempre, escrevam, pratiquem o ato da escrita. E aí, só para fechar mesmo, quando eu falo em eficiência, eficácia na leitura, eu tô querendo dizer de usar essas metodologias, de estar num ambiente adequado, não essa barulheira aqui de casa, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, um ambiente que tenha luz, que você consiga focar. E aí, pra quê? Pra você estudar, pra você assimilar, para você caminhar nessa busca de conhecimentos, porque a assimilação vem daí, vem dessa apropriação, porque se apropriando desses pensamentos críticos dos autores que a gente está estudando, a gente aprende, a gente memoriza, ou a gente pelo menos compreende, armazena isso em algum lugar, a gente consegue construir o nosso pensamento crítico. E faculdade é isso, sabe? É diferente lá do ensino médio, ou do meu segundo grau, que a gente tinha, sei lá, 4 professores de química, 4 professores de biologia, 6 professores de não sei o quê. E aí era conteúdo. A gente tinha muito conteúdo. Agora na faculdade a gente vai ter conteúdo? Vai. Mas o objetivo maior é formar profissionais, é formar cidadãos éticos, comprometidos com a sociedade, críticos. E para isso, pessoal, a gente precisa que vocês estudem, porque é o único jeito de construir pensamento crítico é a partir de referenciais teóricos, ok? Espero ter ajudado. Se tiver alguma outra dúvida sobre alguma outra coisa relacionada ao processo de estudos ou de estar na faculdade, comenta aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para as pessoas que estão perdidas, sabe aquele texto muito difícil de ler? Tenta essa técnica, eu tenho certeza que vai te ajudar. Até a próxima!